Outras medidas utilizadas pelo Obstfeld e pelo Taylor têm a ver com preços. Algumas delas são as condições de paridade que nós vimos nos modelos de determinação da taxa de câmbio, como por exemplo a paridade de juros, nesse caso a paridade coberta de juros. Vamos lembrar lá qual é a diferença básica entre a paridade coberta e descoberta. A paridade descoberta, o investidor mantém uma posição em aberto, ele tem uma expectativa sobre qual vai ser a taxa futura de câmbio. Na paridade coberta, ele cobre esse risco. Então, quando ele decide investir num ativo em moeda estrangeira, ele compra a moeda estrangeira no mercado à vista e já recompra na sua própria moeda ou vende a moeda estrangeira no mercado futuro. Com isso ele trava. Né? Isso é importante porque se eu quero, do ponto de vista empírico, né? Como eu não tenho dados de expectativa sobre taxa de câmbio lá no passado, mas eu tenho dados sobre comportamento no mercado futuro de câmbio. Então eu assumo, né, por hipóteses de expectativas racionais, que o dado do mercado futuro de câmbio é uma aproximação do que seriam as expectativas dos agentes em um determinado momento. Eu tenho como calcular. Calcular o quê? A taxa de juros onshore, a taxa do meu, né, se eu tenho dólares aplicado nos Estados Unidos, e quanto é que eu ganho em dólares aplicando no Brasil, que é a taxa de juros em real e a depreciação esperada da taxa de câmbio. Né, vamos imaginar que os ativos são substitutos perfeitos entre si. Então, com base nesse dado, no cálculo da paridade de juros, no caso a paridade coberta de juros, é que eu procuro identificar esses dois preços, a taxa de juros onshore e offshore, e ver se elas se aproximam. Em condições concorrenciais, essas taxas têm que ser muito próximas. O que eu ganho em dólares nos Estados Unidos tem que ser muito próximo do que eu ganharia em dólares na Inglaterra, na Alemanha. As diferenças existem, né, por diferenças tributárias, porque eu tenho que pagar taxas, né, há comissões de corretagem, mas elas tendem estatisticamente a zero, elas tendem a, né, a não terem diferenças estatísticas com o passar do tempo. Por outro lado, em momentos em que há fortes controles de capitais e, portanto, eu não posso fazer arbitragem, eu vou encontrar diferenciais, né, entre a taxa de juros onshore e a taxa de juros offshore, que é exatamente isso que se observa empiricamente. Nos momentos de maior, que nós imaginávamos que é a maior livre mobilidade de capitais, padrão ouro internacional até a Primeira Guerra Mundial, há uma maior convergência, e em momentos de controle de capitais, no entreguerras, pós-Segunda Guerra Mundial, maior divergência entre as taxas onshore e offshore. Nós vamos tirar isso de novo dos estudos do Obstfeld e do Taylor, lembrando que em condições de livre mobilidade de capitais, as taxas de juros onshore devem ser aproximadamente iguais às taxas offshore. Esse gráfico mostra essas relações e olha, né, para um conjunto de par de países, nesse caso Reino Unido e Alemanha, né, se observa, né, tanto em termos de média como dizia o padrão, né, que no período de auge do padrão ouro até a Primeira Guerra Mundial há uma grande proximidade dessas relações, e a partir dos anos 80 também, ao passo que, basicamente, entre a Primeira Guerra Mundial e o início dos anos 80, tanto a média como o desvio padrão, ela se eleva. Outra condição de paridade derivada, logicamente, da hipótese, né, da vigência da paridade de juros e da paridade de poder de compra, é a hipótese de Fischer. O que ela vai nos dizer? Que as taxas de juros reais devem ser iguais na ausência de choques de produtividade, da ausência de choques reais. Ou eu posso olhar a versão só monetária da hipótese de Fischer, né, que está me dizendo que, né, países com taxas de juros com inflações mais elevadas deverão ter taxas de juros nominais mais elevadas para igualar as taxas reais de juros. Então, nesse caso, as taxas reais R são as taxas nominais menos a inflação. Será que nós observamos isso? O Obstfeld e Taylor observam que, de fato, nos períodos de maior mobilidade de capitais, as taxas reais de juros tendem a ser muito próximas, e nos períodos de menor mobilidade, onde há controle de capitais, as taxas tendem a divergir. Aqui o gráfico é para vários pares de moedas, né, entre Reino Unido, Estados Unidos, França, Estados Unidos, Alemanha e Estados Unidos,
né, e nós vamos observar uma menor diferença e menor volatilidade ali no final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, dos anos 80 para cá, para a maior parte desses os três exemplos. Outra medida muito comum é o comovimento dos preços financeiros. É olhar correlações ou covariâncias entre prêmios de risco, entre comportamento da bolsa de valores, entre um conjunto amplo de preços financeiros, né? Quanto maior a integração, maior tende a ser esse movimento conjunto. Novamente, tanto o Obstfeld-Taylor quanto outras pesquisas sugerem que os momentos de maior abertura, final do século XIX ou dos anos 70 para cá, nós vamos observar esse maior movimento conjunto, ao passo que períodos em que os mercados estavam mais fechados do ponto de vista financeiro, esse movimento é menos próximo, menos intenso. Aqui são estimativas do retorno da taxa, retorno em dólares de ações das 7 maiores economias do mundo, as economias avançadas, né? Comparando esse desempenho com outros 22 países. Então, observamos exatamente este padrão. Assim como vamos observar esse padrão, né, olhando para prêmios de risco. Em geral, o risco específico do ativo menos o ativo de menor risco do sistema num determinado momento. Pode ser a dívida pública da Inglaterra ou a dívida pública dos Estados Unidos, a depender da época. Essa estimativa mostra a evolução desse prêmio de risco, né, olhando os países avançados no gráfico acima e os países emergentes em desenvolvimento, para usar a terminologia contemporânea no gráfico abaixo, um período em que os prêmios de risco estão muito próximos, que é um período de grande integração, exatamente a partir dos anos do padrão ouro internacional, né, nós vamos estudar isso no tópico 6, mas o final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. E a partir da Primeira Guerra Mundial, no entreguerras, né, há uma grande divergência entre os prêmios de risco do Reino Unido, né, são os títulos do Império, como aparece no título ali, mas é basicamente o Reino Unido, com respeito aos países, né, de moeda mais sólida, né, os países centrais, França, Alemanha, dentre outros. E embaixo nós vamos ver também os diferenciais de risco, os prêmios de risco são maiores, mas eles eram mais bem comportados e menores no auge do padrão ouro e posteriormente, né, deixam de ser, inclusive saem da escala no entreguerras. Esse estudo que nós estamos destacando aqui revela, que está no National Bureau of Economic Research, exatamente esses movimentos de cíclicos, tanto para variáveis reais quanto para variáveis financeiras. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes metodológicos, não vem ao caso, mas é para uma amostra de 17 países, para a qual há dados para todo esse período do tempo. São países que representam, ao longo da média, da maior parte desse período, mais da metade do PIB mundial, ou cerca da metade do PIB mundial. Então são estimativas lá entre 1870 e 2013. E vocês vão observar, a partir desse estudo, que há esses movimentos cíclicos, né, dos prêmios de risco e das variáveis reais. Esse estudo procura evidenciar os determinantes dessa proximidade e os momentos em que há maior ou menor proximidade. Mas há um padrão cíclico, né? Maior integração em determinados momentos e menor integração em outros momentos, e uma grande integração, um movimento cíclico mais próximo nos períodos aí do auge do padrão ouro e dos anos 70 para cá. Vocês podem depois olhar com calma, quem estiver interessado em aprofundar o estudo, né? Nós não vamos cobrar isso em prova, esse tipo de detalhamento deste estudo especificamente, mas são fontes adicionais para quem quer se aprofundar no tema.